Amém. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir bem alto ao Senhor. Que manhã gloriosa nós estarmos aqui. É um presente nós acordarmos e podermos respirar o nosso fôlego de vida. É um presente de Deus, amém? Quem está feliz de estar aqui nesta manhã? Olha, é muito bom o culto da manhã, porque ele não dá tempo nem de você pecar, né? Você acorda, toma um café, vem para a igreja e a cabeça, graças a Deus, está limpa, está muito leve. Então você vem já cheio de expectativa para receber uma palavra de Deus. É muito bom o culto da manhã. Eu estou muito feliz, é sempre um prazer estar aqui ministrando a palavra. A gente sempre que sobe aqui, é a mesma sensação, viu, irmãos? A barriga parece que vai dar um turbulhão de emoções. É a responsabilidade, né? Porque quando nós vamos falar, nós não vamos falar de nós mesmos, mas nós vamos falar do Rei dos Reis. Então, é preciso tremor e temor. Amém? Então, hoje nós vamos iniciar uma série, algo que Deus tem falado muito ao nosso coração. O nome dessa série é Um Discípulo Extraordinário de Jesus. Todos nós somos discípulos extraordinários de Jesus. Você pode falar para a pessoa que está aí do seu lado? Você é um discípulo extraordinário de Jesus. Olha, nós vamos acompanhar a história. Nós vamos ver ali que Jesus, ao escolher ali os seus 12 discípulos, Ele não escolheu homens perfeitos e também não escolheu homens que tinham condições financeiras ou que tinham um bom sobrenome. Jesus, ele não olhou para posses, para o olhar de homem. Jesus, ele enxerga em nós além de nós mesmos. Então, quando nós olhamos lá atrás e vamos ver o olhar de Jesus para os seus 12 discípulos, é o mesmo olhar que ele tem para cada um de nós. Dentro de nós vamos encontrar aí coisas boas e coisas ruins. E mesmo assim, o Senhor nos escolheu, porque nós somos os discípulos extraordinários de Jesus, dos dias de hoje. E aí nós vamos entender que dentro das nossas famílias, isso começa a ser muito representativo. Porque quando nós vamos caminhar com Cristo, assim como os discípulos de Jesus, nós vamos ver ali que os 12 discípulos, eles caminhavam com Cristo. E durante a trajetória com Cristo, eles foram se aperfeiçoando, eles foram se enchendo mais de Deus, mais de Cristo. A carne diminuía e o espírito aumentava. E estes somos nós nos dias de hoje. Como que nós vamos fazer com que a carne diminua e o espírito aumente? É caminhando com Cristo. E caminhar com Cristo não é só vir aos cultos de domingo. Caminhar com Cristo não é só fazer aquela oração de 2,5 minutos de manhã. Caminhar com Cristo vai requerer de nós renúncia, vai requerer de nós desejo de estar na presença dEle. Vai requerer de nós que nós venhamos a convidar Jesus todos os dias para fazer parte da nossa mesa, para sentar com os nossos filhos, para viver conosco dentro do nosso casamento, para convidar Jesus para fazer parte do seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa. Porque Jesus não é algo que aparece de vez em quando. Jesus é algo que aparece toda hora e todos os dias, se você quiser. Então, se você tiver esses olhos atenciosos, esses olhos que desejam Cristo todos os dias,
que querem Cristo todas as horas, o Senhor vai aparecer na sua casa, no seu trabalho, na sua família, em todas as áreas das suas vidas. E aí nós vamos ver que as virtudes de Jesus dentro das nossas casas, elas vão fazer a diferença. Numa família funcional é um pai, uma mãe e os seus filhos. E este pai, essa mãe, eles tiveram ali uma história. E esses filhos, muitas vezes, eles recebem ali vestígios, resquícios das histórias dos seus pais. E aí talvez você está aqui nessa manhã e você fala: nossa, mas os meus pais não tiveram uma história muito fácil. Ou então você não teve uma história muito fácil e hoje você tem filhos. E aí existe algo que quebra todos os paradigmas, que nos faz olhar para uma única pessoa e seguir este exemplo, que é Jesus. Jesus, ele sempre vai ser o melhor e maior exemplo de caráter, de personalidade, de amor, de perdão. Se nós entendermos isso, se nós olharmos para Jesus com fé e perseverança, nós seremos todos os dias moldados. E a cada dia mais nós vamos nos parecer com Ele. Quem deseja se parecer aqui com Jesus, diga amém. Então, nós precisamos ser essa pessoa que faz a diferença. Sabe lá na sua família, quando todos querem brigar e você é a pessoa que apazigua a situação? Ou quando as pessoas estão ali se fermentando, se degladiando, e você é aquela pessoa que fala: olha, acaba com isso aqui. Isso aqui não tem o Espírito Santo de Deus. Ou quando você está lá no seu trabalho e você vê alguém ali tentando boicotar ou passar por cima de alguém, e você fala: olha, não faça isso, toma cuidado. Isso não é bom, você pode se arrepender depois. Ou dentro do seu casamento, você às vezes tem dificuldade ali de renunciar o orgulho. E fica medindo ali por quem está certo, quem está errado. Imagine se a competição fosse porque quem pede perdão primeiro. Nós iríamos nos parecer muito com Jesus. E seríamos discípulos extraordinários de Jesus. E ali, olhando para a trajetória de Cristo, eu quero falar algumas características de um discípulo extraordinário de Jesus. São características que nós vamos ter a oportunidade de exercer todos os dias. São características que não são só características para o âmbito igreja, mas são características que te dão a oportunidade de ser único em todos os lugares. Porque essa deve ser a nossa realidade. Nós não podemos mudar de comportamento conforme o nosso ambiente. O nosso comportamento precisa ser o mesmo. E através dele nós vamos alcançar as pessoas do ambiente. Porque essa é a vontade de Deus. Vai existir pessoas que não vão entrar dentro de uma igreja, mas vão te conhecer. E através de você, muitas vezes nem precisa abrir os lábios. Mas só no seu comportamento, nas suas ações, só na maneira de você respeitar o próximo, de você sentir a dor do outro, de você perdoar os seus irmãos, de você amar aos outros. Assim você já consegue representar uma igreja. Assim você já consegue representar o reino de Deus. E esta é a vontade de Deus para todos nós. Esse é o sonho do Senhor para os nossos lares.
que nós venhamos entender as características de um discípulo de Jesus. E a primeira característica é que um discípulo extraordinário, ele ama a Cristo acima de tudo. Isso está em Lucas 14:26, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece ao pai, à mãe, à mulher e aos filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, este não pode ser o meu discípulo. Preste atenção, isso não fala sobre negligenciar a família. Mas o discípulo de Jesus, ele coloca em primeiro lugar Jesus. Acima dos seus interesses, dos seus bens e até mesmo da sua própria vida. Porque isso na família vai trazer um equilíbrio. Quando Deus se torna a prioridade do seu lar. Quando o homem de Deus se posiciona em casa como um sacerdote. Porque deixa eu falar algo para vocês, varões. Vocês precisam ser sacerdotes. Isso não compõe só a parte financeira. Isso também compõe a parte espiritual. Tem muitos lares que estão encostados em mulheres guerreiras, que são grandes intercessoras, e não se acovardam diante do propósito. Mas esse sacerdócio, essa voz de guerra, essa voz impetuosa que levanta de manhã e sai expulsando os demônios, sai dando diretrizes, sai, olha, os meus filhos estão cheios de Deus, Senhor, abençoa esta casa. Este papel de sacerdócio é do homem. Quantos homens cheios de Deus nós temos aqui nesta manhã? Diga glória a Deus. Talvez você tenha aí uma dificuldade. Peça para o Espírito Santo de Deus te levantar como um sacerdote, não só financeiro, mas um sacerdote espiritual na sua casa. Você precisa ocupar este lugar, colocando o Senhor em primeiro lugar. E as mulheres, sendo mulheres intercessoras, mulheres que têm priorizado a oração, mulheres que têm sabedoria, mulheres com determinação, com objetivos fitados em Deus. Essa família vai ser abençoada, os filhos serão alcançados. Essa família vai viver o propósito de Deus. Nós vamos ver ali outra característica. Alguém que é um discípulo extraordinário de Jesus, ele nega a si mesmo e toma a sua cruz. O que quer dizer isso? Todos nós temos uma cruz. Esses dias eu vi um meme na internet, estava falando assim: coloque os seus traumas, os seus problemas, a sua cruz no altar. Vem aqui e ora ao Senhor. E aí o meme era, o marido trazia a esposa. Ele falava, está aqui minha cruz. Ele colocava a cruz. A cruz dele era a esposa e colocava no altar. Talvez, pode ser. A cruz pode ser muita coisa. Mas nós não abandonamos a nossa cruz. Nós vamos até o fim. Isso está em Lucas 9:23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O discípulo extraordinário de Jesus, ele escolhe a vontade de Deus, mesmo quando isso envolve renúncia. Porque no lar, o discípulo, ele aprende a abrir mão do egoísmo e viver em unidade. Então, se você quer ter paz no seu lar, se você quer ter união, se você quer viver em harmonia, se você quer ter um casamento cheio do Espírito Santo, que os seus filhos sejam incendiados pelo poder de Deus, você vai precisar renunciar às suas vontades e escolher viver na unidade do Senhor, negando-se todos os dias. A palavra não fala para você se negar uma vez na vida não, viu? É todos os dias e às vezes é mais de uma vez.
negar, tomar a sua cruz e a parte principal, diga aí no seu lugar, seguir. Não é só tomar a cruz não, e carregar ela. Você precisa seguir. Nós precisamos seguir. Nós não temos essa opção de parar no meio do caminho. Nós precisamos olhar para Cristo. Os discípulos de Jesus tiveram diversas adversidades, turbulências. Passaram por momentos de aflição, angústia, confronto. Tiveram oportunidades de parar a trajetória. Porque chegou ali em determinado momento, seguir a Cristo era desafiador. Mas mesmo assim eles escolheram seguir. E nós vamos ter dificuldade sim no meio do caminho. Se alguém disse para você que a vida cristã é um oba-oba, é de florzinho, coraçãozinho, essa pessoa mentiu para você. Mas o que o Senhor nos garante é que Ele estaria conosco em todo o tempo. Em todo tempo, até a consumação dos séculos, nós poderemos contar com a presença do Senhor dentro dos nossos lares, dos nossos corações, das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos escolher a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Nós vamos ver aqui também que um discípulo extraordinário de Jesus, ele permanece na palavra. Não tem como seguir a Cristo sem gostar da palavra. Como que você segue a uma pessoa que você não conhece? Você não sabe as dúvidas básicas. Se te perguntar algo sobre as parábolas, se vai te perguntar ali algo relacionado a Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Jesus. Nós precisamos ter no nosso coração uma chama incessante queimando por mais de Cristo todos os dias. Nós precisamos querer. A primeira vontade dos nossos dias precisa ser ter Jesus. Você já experimentou levantar de manhã para ir trabalhar? Arrumar a sua cama? Porque deixa eu falar, se você não arrumar a sua cama, seu dia não é bom não, viu? Se não arruma a cama, imagine a vida. Você levanta, você arruma a sua cama e você ora. E você fala, Senhor Jesus, hoje quero te fazer um convite. Ande comigo neste dia. Convido-te a fazer comigo as negociações. Senhor, te convido a almoçar comigo. Te convido hoje a caminhar comigo. Te convido hoje a dormir comigo. Senhor, esteja comigo hoje o dia inteiro. Mas muitas vezes nós não queremos que Ele caminhe conosco. Porque nós só vamos querer que Ele nos faça alcançar milagres, conquistas, nos tire do calabouço, de um lugar de angústia, de aflição. Quando na verdade Ele gostaria de fazer parte da nossa vida por inteiro. E não só das nossas aflições. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Nós precisamos parecer com Jesus. Mais uma característica. Permanece na palavra, está aqui. Deixa eu falar o versículo. João 8,31 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Preste atenção, quem permanece na palavra, não apenas ouve, mas pratica a palavra.
Famílias firmadas na palavra permanecem de pé, mesmo em meio às tempestades. As tempestades virão, mas você sabe em quem confia. Você sabe para quem você está vivendo esse propósito. O seu Deus não é Deus de barro, não é Deus de porcelana, não é Deus de madeira. O seu Deus é um Deus que veio, viveu como homem. Passou por todos os problemas que hoje você passa. Mesmo assim não pecou. Renunciou às suas vontades, renunciou ao seu eu. Decidiu morrer por nós através de um comando dos céus, pelos nossos pecados. Morreu e foi morte de cruz. Não foi morte rápida não, foi morte de cruz. Ressuscitou. E hoje nós podemos contemplar do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. E você tem acesso a isso a hora que você quiser. Respira aí fundo. Sabe esse ar aí que você está respirando? Respira de novo aí para Deus falar com você. Eu não vou precisar falar nada. Mas às vezes, isso se torna normal. Um discípulo extraordinário de Jesus, ele ama uns aos outros. João 13:35 diz: Nisto, todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, ele é a marca principal de um discípulo. Nós não amamos quem faz somente o bem. Nós amamos. Jesus nos ensina a amar. Amar é ter compaixão, é ter respeito. Amar é não falar grosseiramente palavrões, xingamentos, desrespeito dentro do seu lar. Amar é você cuidar do seu cônjuge, é você tratá-lo ali com carinho, dedicação. Amar é você ensinar os seus filhos a seguir Jesus com o seu exemplo. Amar é você vir para a casa do Senhor, levantar os teus braços e se render a Ele. Isso é amor. Mas não adianta você fazer tudo isso se quando chega na hora de você usar esse amar uns aos outros como Cristo amou, amar o teu próximo como a si mesmo e ao teu próximo como a si mesmo. Nós precisamos entender, este é o grande mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. É mais fácil amar a Deus sobre todas as coisas ou ao seu próximo como a si mesmo? É mais fácil amar a Deus. Porque aí quando fala para você amar o teu próximo, para você aguentar o que ele faz, às vezes ele dá uma fraquejada, às vezes ele dá uma tropeçada legal, às vezes ele faz você pensar alguma coisa que não deve pensar. É mais fácil amar a Deus, porque com Deus eu me resolvo. Mas com os outros é um grande desafio. Este é o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo.
Se você não ama o seu próximo, não há motivos de você falar que ama Jesus. Porque se você não consegue amar o teu próximo que você vê, imagine a Deus que você não vê. Ai, eu amo muito a Deus, nossa, amo muito a Deus. Mas aquele irmão lá não me desce a goela. Ai, aquele irmão, aquele pastor, aquele líder. Ai, misericórdia. Senhor, se der para ir para o céu, me corta essa. Aí eu vou te perguntar, como você vai fazer se o céu é um só? Vai morar os dois lá. Como é que faz? Como é que sobe os dois para o mesmo céu? Um discípulo extraordinário de Jesus dá frutos que permanecem. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo extraordinário gera frutos espirituais e vidas alcançadas. Famílias que dão frutos influenciam vizinhos, amigos e gerações futuras. Um discípulo extraordinário, ele dá fruto. Ele não pode ser estéril. O seu testemunho precisa servir para se tornar a sua especialidade. E dentro disso, o Senhor te usar como instrumento para alcançar outras vidas. E não é coincidência quando você passa um certo processo na sua vida. E aí, alguém começa a te procurar com aquela situação específica. Parece que você fala, ai meu Deus, não é possível, Deus está mandando todos com esse mesmo problema, igual eu tive. Diga aí no seu lugar, não é coincidência, é cristocidência. Deus manda porque Ele está forjando um testemunho em você. Então há uma experiência que o Senhor está trabalhando ali. E através dessa experiência, através daquilo que o Senhor já está criando dentro de você, Ele te usa como instrumento para curar, alcançar outras pessoas, outras famílias, outros lares. Aí nós temos as casas de paz, que é um instrumento de Deus, que tem permitido com que nós venhamos fazer isso com leveza, tranquilidade. Nós vamos adentrar ali em lares que estão às vezes destruídos, sofrendo ali por demônios, opressores. E quando nós entramos ali em lares como estes, nós vamos nos deparar com um cenário de destruição, de calamidade. Mas aí nós declaramos a palavra do Senhor, nós começamos a ministrar no primeiro, no segundo, no terceiro. Quando você vai ver no quarto dia, aquela casa que era suja, bagunçada, já está arrumada. O Espírito Santo já começa a trabalhar. Aquele esposo que era preso no alcoolismo, ele já não está mais naquele lugar. Aquela mulher que era atribulada, que falava palavrão, hoje ela já está ali adornada, cuidando do seu lar, fazendo uma boa comida. Os filhos que estavam ali opressos, que não abriam nem a boca, quando você chega, eles já falam, oi, que bom que você chegou. Essa é a realidade. Ou você acha que Deus está curando você? Deus está... Estou muito contente com Deus. Estou muito contente com Deus. Deus está fazendo uma obra excelente dentro de mim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, mas não é aí que acaba. A obra que Ele está fazendo em você é para que você seja um instrumento na vida de alguém. Você não chegou até aqui sozinho. Nós precisamos exercer a gratidão. A gratidão é uma semente e ela dá frutos. E esses frutos também permanecem. Vamos gerar frutos e frutos que permaneçam.
Essa é a vontade de Deus. A grande comissão diz que nós temos que ir e fazer discípulos por todas as nações. E isso não se trata de um dom específico, de um talento específico. O Senhor deixa o ID para todos nós. Nós vamos ver ali que existem dons dentro da igreja. Existem dons específicos, como cantar, como dançar, como ministrar a palavra, mas o ID é para todos. Nós vamos ver que o ID, ele nos tira da zona de conforto e ele nos mobiliza para um propósito maior. Nós não podemos aceitar viver as nossas vidas acomodados numa zona de conforto e o Senhor gerando testemunho e nós não fazermos nada com isso. O Senhor quer que nós venhamos a gerar frutos e frutos que permaneçam. Porque famílias que dão frutos influenciam vizinhos, amigos e gerações futuras. Eu tenho certeza que você conhece algum vizinho, algum amigo, alguém que precisa da palavra de Deus. E o que você tem feito? Será que essa pessoa tem olhado para você e ela tem visto um testemunho? Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele falou: olha, pastora, me perdoa, mas eu não consigo ir naquela célula. Eu falei: sério? É, pastora. Eu falei: por quê, querido? Ah, pastora, porque eu conheço, sabe, aquela pessoa, e aquela pessoa tem hora que ela dá uns gritos tão alto, pastora, e eu escuto aqui, sabe, eu fico um pouco incomodada. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas, sem fazer com que as oitavas paredes saibam disso. Talvez essa pessoa teve condições de relevar ali, ter um filtro e falar: olha, não, vou seguir mesmo assim. Mas e alguém que está começando, iniciando o evangelho, te tem ali como esteio, como espelho, e aí olha para um comportamento assim, isso frustra. Precisamos nos comportar como discípulos extraordinários de Cristo. O discípulo extraordinário, ele também vive em obediência. Isso está em Lucas 6:46, que diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Porque a obediência à voz de Deus é sinal de fé verdadeira. A Bíblia, ela não é mutável, ela é imutável. Eu não posso ter a minha própria Bíblia. Ah, eu obedeço esse aqui e esse aqui. Esse aqui eu não vou obedecer porque não concordo tanto assim. Não tem problema, se você entende que você só tem que respeitar e obedecer o que você concorda na palavra de Deus, você também vai viver de acordo com isso. Eu não escolho o que eu obedeço. Quem ditou as regras foi Deus. É Ele quem escolhe, Ele é o comando de voz. Nós somos receptores. E Ele requer de nós uma obediência. Que nós venhamos a exercer essa obediência. Porque quando a família obedece a Deus, ela experimenta a bênção. Às vezes você está ali no seu lar, mas existe algo muito importante: casa dividida não prospera. Eu creio que se existe alguém na sua família que precisa ser alcançado, nós vamos clamar hoje no final, e em nome de Jesus essa pessoa será alcançada. Mas casa dividida não prospera. Essa pessoa será alcançada pelo poder da sua transformação. Se ela olhar para você e ver em você um coração obediente, sedento, um coração cheio do Espírito Santo,
Um coração que não escolhe o que obedecer, mas que segue a palavra sem restrições. Sabe, não seja seletivo com a palavra. Seja seletivo com as suas escolhas erradas. Seja seletivo com quem você coloca dentro da sua casa. E às vezes aquela pessoa está contaminando o ambiente e você está achando que está maravilhoso. Seja seletivo com o que você tem ouvido. Tem tanta coisa para você ser seletivo e você não é. Você quer ser seletivo justamente com a palavra? Justamente com o que você não tem que escolher? Nós precisamos parar de querer fazer do nosso jeito. Precisamos entender que a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que ela não seja o que eu desejo, ainda que ela não seja no caminho que eu procuro, ainda que não seja na intensidade que eu quero, mas é a vontade de Deus. E eu preciso entender, obedecer, eu preciso estar disposto, eu preciso passar pelo processo, eu preciso entender que o Senhor está forjando, o Senhor está forjando, o Senhor está forjando. Mas para isso eu preciso permanecer, eu preciso obedecer e não fazendo do meu jeito. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, saia da zona de conforto. Obedeça por completo, sem restrições. Seja obediente de verdade, para você viver bênçãos de verdade. Não dê migalhas para Jesus. Um verdadeiro discípulo, ele tem uma vida de oração e dependência. Marcos 1,35 diz... Aqui é um exemplo de Jesus. E levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Esse é um exemplo de Jesus, que ele sempre buscava o Pai em oração. Sempre buscava a dependência, sabe, o temor de você tomar uma decisão. Às vezes você está pagando o preço de uma decisão errada, porque você não orou, você não pediu para Deus, você não fez, olha Senhor, será que o Senhor está de acordo aqui com essa negociação? O Senhor está de acordo aqui com esse contrato? O Senhor está de acordo aqui com essa mudança de casa? O Senhor está de acordo aqui com essa mudança de emprego? O Senhor está de acordo aqui com essa amizade, essa família? O Senhor está de acordo? E aí nós pagamos preço porque nós não temos comunhão de oração. Nós fazemos as coisas por convicções próprias, por conveniência, por preços de oportunidades. Vão surgindo as coisas no meio do caminho, você só vai adicionando, aderindo. E quando você vai ver, você pegou várias coisas que não era vontade de Deus. Porque a palavra vem nos dizer que os planos do Senhor são melhores que os nossos. E glória a Deus quando os planos do Senhor se coincidem com os nossos. Porque nem sempre isso vai acontecer. Vai ter momentos que os planos de Deus vão ir contra aquilo que você está projetando. Mas se você tiver o discernimento, se você tiver o poder ali de entregar para o Senhor, de você falar, olha, Senhor, toma aqui a minha causa. Eu te entrego aqui, olha, o meu coração, os meus sonhos, os meus projetos. Está tudo aqui arquitetado, prontinho, só para eu entregar nas suas mãos. Faça o que o Senhor achar melhor. Nós teríamos menos decepções, teríamos menos percas, teríamos menos prejuízos. Se nós consultássemos a Deus, tendo uma vida de oração, uma vida de temor, uma vida de entrega. Se nós convidássemos ao Senhor para fazer parte das decisões dos nossos lares. A família que ora unida, ela permanece firme diante das dificuldades. Essa família que ora, essa família que tem o temor, que tem obediência, entrega, essa família
vive a bênção de Deus em totalidade, a totalidade da promessa. Porque esse é o seu Deus. Esse é o Deus que você tem servido. O Deus que você serve não é carrasco, não é vingativo. Sim, Ele é Deus de justiça, mas Ele é um Deus de amor também. Você acha que se você obedecer a palavra, se você se comportar com os princípios da palavra, se você for um cristão verdadeiro, entregue ao Senhor, fazer a obra com excelência, praticar as boas novas, fazer aquilo que a palavra tem te ensinado, ser um bom homem, uma boa mulher dentro do lar, você acha que Deus, na sua plenitude, em algum momento Ele não vai te entregar a sua promessa? O erro está em nós não permanecermos. O discípulo extraordinário, ele testemunha e cumpre a missão. Mateus 28, 19. Aqui é a grande comissão que diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O discípulo extraordinário de Jesus, ele compartilha o Evangelho. Famílias que testemunham juntas tornam-se luz para a sociedade. Sabe, aquela pessoa que olha para você, que você vivia na ruína, que você vivia na miséria, que você vivia no fracasso, na mentira, no engano. Aí você olha, alguém olha para você e fala: nossa, que poder transformador do Evangelho. Como Deus mudou até a sua fisionomia. Porque Deus muda até a fisionomia, viu? Nossa, como você está diferente, a forma de falar. Nossa, que maravilhoso, você tem se posicionado. Olha, que incrível, muito bacana. O que você está fazendo? Conta para mim, onde você está indo? Na academia? Você está fazendo um procedimento no rosto? Conta para mim, você tá passando no médico? O que é? Aí a pessoa olha, tudo isso também, mas tem algo diferenciado. Tem algo diferenciado. Eu convidei Jesus para morar na minha casa. E depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que eu convidei Jesus para morar na minha casa, Ele passou a fazer parte dos meus dias. As minhas lutas se tornaram oportunidades. Olha, as minhas dificuldades se tornaram experiências. E olha, a alegria do Senhor é a minha força. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse é o Deus do meu lar. E aí a pessoa fica: nossa, que incrível, eu quero fazer parte disso. Como eu faço para ir aonde você está indo? Me leva junto. Me leva junto. É onde que é? Na igreja? É no encontro? É no encontro? Onde que é? Na célula? Eu quero fazer parte sim. Porque a mesma transformação que Ele viu na sua vida, Ele quer para dele. E muitas vezes isso a gente não abre nem a boca. Nem a boca. Quantas pessoas? Quem ficou mais bonito quando escolheu Jesus? Com certeza, servir a Jesus você fica bonito. Porque olha só, quando as drogas, os vícios, o álcool, as noitadas, tudo isso destrói a nossa saúde, a nossa pele fica muito feia, nosso cabelo, tudo fica destruído. Então, quando você já começa a limpar o seu organismo, você já começa a perceber que Jesus começa a ir a trabalhar na sua aparência. E aí depois você, quando entrega para o Senhor o seu coração, aí meu filho, quando você entrega de verdade o seu coração, quando você entrega, você fala: olha, Senhor, entra aqui, faz uma limpeza. Faz uma transformação, tira as coisas do lugar, joga fora o que não presta, traz coisas novas. Aí você vai vendo: nossa, eu estou mais feliz, mas era para eu estar muito triste.
Mas eu estou muito feliz, por quê? Porque você começa a crer, você começa a se posicionar, você começa a exercer a fé, a obediência, a perseverança, você começa a se tornar um discípulo extraordinário de Jesus. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder daquele que nos gerou, nos formou por um propósito maior. Esse é o Jesus que nós servimos. E a última característica de um discípulo meu Deus, gente, peraí, saiu aqui. A última característica, vive em humildade e serviço. Isso está em Marcos 9:35, que diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Quem vive em humildade e serviço, aprende com Jesus a servir uns aos outros. No lar, isso significa ajudar, cooperar e edificar o próximo. Na natureza humana, nós gostamos de ser servidos. Ai, me serve. Ai, faz por mim. Porque no nosso interior existe um desejo de bajulação, existe um almejo pelo crescimento do orgulho, do ego. Mas o Senhor nos ensina que isso não é bíblico. Nós vamos aprender com o próprio Jesus, o Rei dos Reis, o Mestre. Ele propôs, olha a experiência que ele deu para os seus discípulos. Ele disse: olha, se sentem todos aqui, por favor. Eu vou lavar os pés de vocês, tá bom? Vou lavar os pés de vocês, vou fazer aqui o que precisa ser feito. E os discípulos ficavam assim: mas como, mestre? Como assim? É nós que temos que lavar os seus pés? Não, por favor, nós que temos que lavar os seus pés. O Senhor é Rei dos Reis, a voz de comando vem do Senhor. Então nós vamos aprender que, na verdade, se nós estamos com uma teoria de que para servir a Cristo, nós vemos para Cristo com o objetivo de reconhecimento, com o objetivo de sermos servidos, de sermos colocados em lugares de evidência, de sermos colocados em lugares de bajulação, nós estamos servindo ao Cristo errado, porque este Cristo nos ensina que o princípio está em servir. Os nossos corações precisam estar preparados para dizer não ao nosso eu, assim como o apóstolo Paulo disse na carta de Coríntios, que ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais as coisas dessa terra, eu quero as coisas espirituais. Eu desejo pelas coisas que me conectam mais a Deus. Me aproxime, tire toda a carnalidade, tira tudo aquilo que me afasta da presença. Eu só quero sentir mais da presença de Deus. É isso que o Senhor tem para o seu lar. É isso que o Senhor tem para a sua casa. É isso que o Senhor tem para os seus filhos. Talvez você está lutando há anos para quebrar uma maldição hereditária de alcoolismo, drogas, depressão, adultério, homossexualismo. A sua casa talvez ainda sofre por resquícios das gerações anteriores. Mas eu quero te dar uma notícia: se você decidir hoje se comportar como um discípulo extraordinário de Jesus, a história da sua família é afetada de uma forma positiva. As coisas começam a tomar uma outra proporção. Você começa a viver na íntegra. Os propósitos, as promessas de Deus começam a se cumprir. Mas você precisa se mobilizar. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. E você vai pegar na mão de alguém da sua família. Se você não tem ninguém da sua família aqui, você vai pegar na sua Bíblia. Segure a sua Bíblia bem forte.
Pegue aí na mão dessa pessoa que é da sua família. Se conecte a ela. Diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. Você é uma bênção. Você que está sozinho, você vai agora clamar por aquela pessoa que você quer que esteja aqui com você. Não é momento para vitimismo. Se ela não está aqui, você vai profetizar e ela vai estar em breve, em nome de Jesus. Segurem algo profeticamente aí. Você que está com alguém, você vai começar a orar, abençoar aí a sua família. Comece a abençoar o teu lar. Declare as virtudes de um discípulo extraordinário de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que é teu, sobre os teus bens, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento. Comece a profetizar aí. Declare sobre essa vida, sobre essa família, sobre o seu esposo. Declare sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Aquela pessoa que não está aqui. Se você está sozinha, você vai clamar agora por ela. Comece a orar, diga: Espírito Santo, alcança ela onde ela estiver, lá em casa. Seja na volta da balada, seja no adultério, na mentira, no engano. Alcança ela lá, porque existem pessoas que estão aqui hoje, que são frutos de oração. Pessoas que se levantaram como gigantes na oração e hoje contemplam um milagre. E é isso que o Senhor vai fazer com você. Oh Espírito Santo, aqui tem famílias, tem sobrenomes, tem histórias. Oh Espírito Santo, tem sonhos, tem projetos, tem coisas aqui que estão escritas há anos. Eu vejo o Senhor entregando promessas antigas. Eu vejo o Senhor desentulhando papéis. Eu vejo o Senhor entregando chaves. Eu vejo o Senhor colocando as coisas no lugar. Tira, Senhor, todas as coisas que não prestam, que não te agradam. Tira todas as coisas que têm roubado a atenção principal. Aquilo que tem roubado a atenção principal, e coloque no lugar a tua presença. Jesus. Como centro deste lar, tira todo espírito de bezerro de ouro dentro do lar. Toda adoração estranha, todo vínculo das trevas, toda prisão na ganância, no dinheiro, nas conquistas. Toca agora e faça de nós dependentes de Ti. Nós queremos depender somente de Ti. Nós não confiamos em carros. Nós não confiamos em cavalos. Nós não confiamos em política. Nós não confiamos em coisas dessa terra. A nossa confiança está em Ti, Jesus. Convidamos Deus, Santo Deus poderoso, venha para a minha casa. Oh Espírito Santo, nós podemos contemplar, Jesus. Te convidamos, nós sentimos o Senhor entrando em nosso meio, nossa direção. Senhor, faça morada nos nossos corações. A minha casa te adora. Senhor, nós não queremos ser crentes domingueiros, mas nós queremos ser participantes da promessa. Te amamos. Santo e poderoso é o nome de Jesus. Esses são os bem-feitos, as suas promessas se cumprirão dentro das nossas casas, Jesus. Alcance agora, Senhor. Alcance agora, Senhor, aquele alguém. Você vai pensar naquele alguém que é impossível ele estar aqui. Pensa nele agora, é impossível. É impossível. E você vai declarar agora uma palavra profética. Ele está recebendo agora, lá naquele lugar. Eu não sei se é num prostíbulo. Eu não sei se é num ponto de droga. Eu não sei se é numa balada. Eu não sei se é preso na prostituição, no adultério, no homossexualismo. Mas ele está recebendo agora essa oração lá. O poder do Espírito Santo está chegando lá, impactando aquele coração.
Oh Espírito Santo de Deus, glorificaremos o Senhor é Deus onipresente, ao onisciente. Senhor. O Senhor está sobre todas as nações, és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Oh Espírito Minha Santo, casa não será abalada em Cristo. continua com a mão dada aí nessa pessoa Está e canta esse louvor junto com ela. E nós glorificaremos ao Senhor. Vamos juntos, vamos. A rocha em que minha casa está firmada, Isso é uma verdade para você? o amor que alcançou a minha casa, A rocha. a rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, Vamos juntos. meu Jesus. Diga isso com força. Levante as suas mãos e adora a Ele. Entregue a Ele a sua família, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. O Senhor está dizendo: eu recebo essa adoração. Eu recebo essa adoração. Oh Espírito Santo, te serviremos, Espírito Santo. Jesus. Eu te entrego minha vida, Te dou meu lar. minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Nós te agradecemos por essa manhã gloriosa. Toma posse daquilo que o Senhor te entregou. Existe algo grande sendo gerado. Existe algo grande sendo gerado. Oh Espírito Santo, Em que minha casa está firmada. eu quero ouvir a igreja cantando. O amor que alcançou. O amor que alcançou a minha casa, Meu Jesus. meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família. Levante suas mãos e diga. Minha casa, Senhor, te serviremos com amor, Meu Jesus. eu te entrego minha vida, Te dou meu lar. minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Você pode olhar para a pessoa aí da sua família e falar: nós somos discípulos extraordinários de Jesus. E nós vamos herdar a totalidade da promessa. Existe algo lindo sendo gerado dentro de nós. O Senhor está nos aperfeiçoando. Fale uma palavra aí para essa pessoa.
uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família. Quantos tomam posse disso? Diga amém. Glória a Deus. Que manhã poderosa. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor e agradecer. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor fez grandes coisas nessa noite, nessa manhã. O Senhor fez obras, o Senhor desentulhou caixas, o Senhor entrou em causas esquecidas, em projetos, coisas que muitos que estavam aqui nem acreditavam mais que poderia acontecer. Mas o Senhor é um Deus que trata, é um Deus que entra e faz toda a diferença. Por isso, Senhor, nesta manhã, obrigada, Espírito Santo. Porque o que o Senhor fez nesta manhã, dinheiro nenhum paga. Não existe preço, mas existe valor. E nós somos gratos por tudo que aconteceu aqui nessa manhã. Pela beleza da tua santidade, pela comunhão, pela presença do Espírito Santo. Porque o Senhor não é obrigado a nada, mas o Senhor derrama sobre nós bênçãos sacudidas, recalcadas e transbordantes. Esse é o poder do teu evangelho. E nós tomamos posse. Nós tomamos posse de um novo tempo sobre as nossas casas. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos assim. Que a graça, que a doce comunhão e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um dia abençoado, uma manhã extraordinária, em nome de Jesus.